E para mim, afeto tem muito a ver com empatia. Né? Então, assim, eu sou um apaixonado por tecnologia, fiquei muito conhecido, né, no Brasil e fora do Brasil por lidar com tecnologia. Né? A gente faz muito projetos usando impressão 3D, braço robótico, inteligência artificial. Mas para mim, nada disso faz sentido se não tiver o que eu venho falando de empatia. Né? E aí eu acho interessante porque tive grandes mestres, professores na escola, estudei na Universidade de São Paulo, fiz meu mestrado lá, mas eu tive mestres que me ensinavam a olhar para a cidade, para a arquitetura, a partir da forma, da função, da materialidade, talvez da luz e sombra, mas eu nunca tive um professor que me estimulasse a pensar a arquitetura, o design, a cidade a partir da empatia. Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Esse é mais um episódio do Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV & Co. Aqui a gente junta muitos assuntos, sustentabilidade, tecnologia, negócio, arquitetura e design, sempre olhando para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para a nossa vida, para o habitat. E hoje eu tenho um convidado, todos os convidados são especiais, todos, mas o Guto tem uma trajetória que talvez a gente ficaria aqui alguns episódios para ele apresentar, mas o Guto Requena, arquiteto e designer, ele está no imaginário de muita gente, do meio e fora do meio, eu como jornalista também. Então, querido, bem-vindo e obrigado pela presença aqui no Habitability. Feliz demais de estar aqui, finalmente, depois de alguns convites, deu certo. Tô aqui, todo presente para a gente discutir o futuro, falar de sustentabilidade, falar de design, de arquitetura e negócios e tudo que envolve a nossa área, né? O Habitability existe há 3 anos, talvez, a gente convida há 15 anos o Guto. Querido, obrigado mesmo. Explica um pouquinho, a gente vai falar hoje sobre design com afeto, e a conexão que esse termo tem com as cidades e com o dia a dia, mas fala um pouquinho sobre você. Eu acho que a tua trajetória, o teu trabalho é mais do que apenas um trabalho. Eu acho que você se manifesta politicamente, com propósito de muitas formas. Me explica rapidamente, para quem não te conhece, quem é esse Guto. Muito bom. Eu acho que o Guto pessoa física e o Guto pessoa jurídica se misturam mesmo, né? A gente faz com muita paixão. Eu sou arquiteto. Então, o meu escritório hoje desenha edifícios, a gente faz projetos de planejamento urbano, estamos fazendo o terceiro projeto agora de planejamento urbano, desenho produto, então adoro desenhar mesa, cadeira, luminária, mas acima de tudo sou um investigador, né? Venho da área acadêmica, venho da área de pesquisa e sou apaixonado por tecnologia. Então, acho que o que conecta esse monte de projetos em escalas tão diferentes é o fascínio pela tecnologia. Trabalho muito com impressão 3D, hackeio sensores da medicina para poder usar na arquitetura e adoro comunicar design. Então venho criando séries, livro, revista, podcast, coisa para o cinema, coisa para o streaming, comunicando design, né? E acho que nessa missão que eu tenho, que eu acredito que você também tem, que é popularizar e democratizar a ideia de design de arquitetura. Infelizmente, no nosso país, design e arquitetura estão muito associados a quem tem grana. As pessoas acham que é só quem é rico que pode falar disso. E não é. Design e arquitetura é solução de problemas. Então, no mundo, na beira do caos climático, né, a nossa profissão mais do que nunca é urgente. Então, de um lado a tecnologia, de outro um fascínio pela natureza, né? O Guto vem do interiorzão, eu sou de Sorocaba, nascido e criado em Araçoiabinha da Serra. Araçoiabinha? Araçoiabinha da Serra, não é nem Araçoiaba, Araçoiabinha. Então eu cresci andando a cavalo, tirando leite de vaca, nadando no lago, tive uma infância muito idílica na natureza. Então acho que o meu trabalho nesse momento, estou com 44 anos, já 18 anos de escritório, é a junção desses dois universos, do fascínio e das potencialidades trazidas pela tecnologia e por esse olhar, né, para a ancestralidade, para a natureza, né, para o ambiente natural. E é daí que vem esse fascínio, essa paixão. E obrigado pelo esforço em comunicar tudo isso, né? Eu acho que o lado da comunicação aqui, como você falou, de democratizar, você me fez lembrar de um episódio, eu nunca... o meu contato com a arquitetura, ele não existia praticamente. Quando eu tive a primeira possibilidade de trabalhar um projeto de arquitetura no meu apartamento, várias vezes as pessoas diziam, mas pra quê? Arquitetura, projeto, nossa, mas isso é muito caro. Brigou muito com o arquiteto no apartamento, deu tudo certo? Não, eu sou tranquilo. Boa. Mas isso é muito caro. Essa ideia de distância, quando na verdade é algo bastante básico, né? Inclusive quando você está pensando numa casa ali. Então é bem legal, acho que essa parte que você traz da comunicação versus a democratização, ela é muito, muito interessante. E aí, Guto, eu acho que todos os elementos que você trouxe de você vão aparecer aqui muitas vezes.
Ok, design com afeto. Eu gosto sempre de desconstruir alguns conceitos aqui, mas antes de desconstruir design com afeto, eu quero desconstruir afeto. Porque a gente vive uma vida tão corrida que até uma palavra que parece tão simples, às vezes a gente perde ela de vista. Afeto, do que a gente está falando? Quando você traz sua memória afetiva de Araçoiabinha da Serra, eu também que tenho família no interior, isso já mexe bastante comigo. Mas o que a gente está falando de afeto aqui? Muito bom. Acho que afeto fala de emoção, né? Existem diversas emoções, né? No mamífero, teoricamente, 6 emoções principais. E para mim, afeto tem muito a ver com empatia. Né? Então, assim, eu sou um apaixonado por tecnologia, fiquei muito conhecido, né, no Brasil e fora do Brasil por lidar com tecnologia. Né? A gente faz muito projetos usando impressão 3D, braço robótico, inteligência artificial. Mas para mim nada disso faz sentido se não tiver o que eu venho falando de empatia. Né? E aí eu acho interessante porque tive grandes mestres, professores na escola, estudei na Universidade de São Paulo, fiz meu mestrado lá, mas eu tive mestres que me ensinavam a olhar para a cidade, para a arquitetura, a partir da forma, da função, da materialidade, talvez da luz e sombra, mas eu nunca tive um professor que me estimulasse a pensar a arquitetura, o design, ou a cidade a partir da empatia. Então esse é um conceito que eu venho defendendo e tenho ensinado os meus alunos. Eu falo, gente, vamos pensar do zero, a hora que você pega o lápis ou a hora que você está na frente do computador, seria possível a gente criar espaços que estimulam a empatia, que convidam a gente a olhar o olho no olho, a sorrir, a despertar curiosidade. Então acho que na era do ódio que a gente vive, da polarização e, de novo, do caos climático, me parece que voltar para a essência e falar de empatia, de afeto, de amor, é base para tudo que a gente for fazer profissionalmente. O que é interessante quando você fala a empatia aplicada ao exercício do design da arquitetura. Mas antes disso, a empatia no exercício que eu vou fazer, seja como aluno ou com. Eu preciso de empatia para conseguir desenvolver algo baseado em empatia. É uma desconstrução de muita coisa, né? É uma desconstrução e acho que especialmente com a loucura das redes sociais e da internet, né, dessas bolhas que a gente vai vivendo, a gente se confronta menos com o diferente, com o diverso. Por isso que a rua é tão importante, né? Porque a rua é o lugar que eu vou encontrar outras crenças, outras cores, outras idades, outras ideias, outras opiniões e vou entrar em conflito. E o risco da gente ocupar menos a rua e ficar mais tempo no celular é exatamente se fechar com ideias prontas, né? Então a empatia parte do princípio de que mesmo que a outra pessoa seja totalmente diferente de mim, eu consigo me colocar no lugar dela. Eu consigo sentir um pouco o que ela sente. Isso muda completamente a nossa maneira de viver no mundo e no planeta, né? Em algum momento aqui, sendo bem vida real, né? Em algum momento quando você traz a conversa sobre empatia, sobre afeto, num mundo que é regido pelo dinheiro, pelo negócio, você precisou lidar com esse choque de mostrar para as pessoas que, calma, eu não estou falando aqui só sobre propósito, não é só isso. Não, essa pergunta é muito boa porque, fundamentalmente, hoje eu trabalho para grandes marcas. Então é um papo legal para ter com o pessoal do marketing, com os CEOs, com os presidentes. Então, assim, eu atendo de Ambev, a Nestlé, a BMW, a Mercedes, XP, Google, ex-Twitter, né, o X, Coca-Cola, enfim, a nossa carta de clientes é muito interessante que ela vai de A a Z, né, de empresas mais disruptivas a menos disruptivas. Elas normalmente nos procuram, primeiro, com a palavra inovação. Né? Todo mundo quer inovação. Aí o primeiro desafio é o prazo. Inovação não se faz em 30 dias. Né? Inovação eu preciso de prazo para poder fazer. E muitas delas vêm sem necessariamente usar essa palavra, mas elas recebem muito bem quando eu falo de empatia. Então, deixa eu te dar um exemplo bem prático. Né? Eu acho que esse conceito da tecnologia mais empatia é fundamental no desenho urbano. Eu adoro desenhar coisas na rua, mobiliário urbano, ponto de ônibus, fachada interativa. Eu acredito que adicionando tecnologia na superfície da cidade é uma maneira da gente adicionar novas camadas de poesia na cidade. Exemplo, um ponto de ônibus. Não é só um lugar para esperar um ônibus. Né? Eu desenhei uma instalação que chama Empatias Mapeadas. É basicamente um ponto de ônibus, é registrado em open source, é para ser livremente copiado. As pessoas sentam para esperar o ônibus e tem sensores do lado dos lugares onde elas sentam. Quando ela senta, ela coloca o dedo nesse sensor. O sensor coleta o batimento cardíaco dessa pessoa em tempo real e transforma isso numa música generativa, uma música gerada em tempo real a partir do batimento cardíaco. O que começa a acontecer? Eu escuto o batimento, que é algo muito potente
né? Ouvir o batimento cardíaco me lembra que eu estou vivo, me lembra que eu sou um ser humano, né? Me lembra que eu estou presente, algo que é quase inexplicável, né? O que exerce na minha cabeça ouvir o batimento cardíaco meu ou dos outros. Então esse é um exemplo de instalação que as pessoas começam a se olhar, sorrir, se emocionar. Eu já vi pessoas que não se conheciam saindo desse ponto de ônibus, conversando. Adoro imaginar que casais se formaram ali, que novos amigos. Então acho que é um exemplo bem prático. Isso foi financiado por uma marca que Isso que eu topou ia pagar. falar, esse projeto ele tem o dinheiro de uma marca, Isso. mas ele tem o conceito de arte, a tecnologia humanizada que eu acho bem interessante, e no fim, provavelmente, isso aqui virou um vídeo que faz a gente Se emocionar. se emocionar. Exato, e eu acho que é uma outra maneira das marcas investirem o dinheiro, porque e aí falando bem como o pessoal do marketing me diz, o retorno que você tem de mídia espontânea num projeto que é um projeto como esse é gigantesco. Então, muitas vezes, quando um cliente me traz, ele fala, olha, eu tenho um determinado budget. Eu falo, olha, vamos puxar um pouco mais da área de marketing, porque projetos de inovação, comprovadamente, vão ganhar prêmio, vão ser publicados, vão sair no Jornal da Globo, vão eventualmente sair no Fantástico, vão sair na Wired, vão sair na Fast Company. E isso tem acontecido com a gente em grande parte dos projetos de inovação. Então, acho que é uma maneira das marcas olharem de uma forma mais disruptiva, menos tradicional, né? Vou gastar ali 3 milhões num anúncio do Big Brother, e se eu fizer um bem para a cidade? E se eu tiver um olhar social? Né? E se eu tiver uma preocupação com o planeta e com o futuro? Isso vai trazer muito mais valor para a minha marca. Agora, juntando tudo isso e olhando para a cidade, antes de falar um pouco mais sobre o design do afeto, o que existe numa cidade hoje, pode ser São Paulo, pode ser BH, pode ser Manaus, que não permite que exista afeto? Dos mais óbvios aos não óbvios. Assim, o que você identifica numa cidade que são barreiras, que são elementos que afastaram essa ideia que a gente tem da afetividade? Eu acho que um exemplo que todo mundo viveu, todo mundo que está nos ouvindo viveu, é a polarização política. Né? Quantas famílias se desmembraram, quantas pessoas não falam mais com o tio, com a tia, com o pai, com a mãe por posições políticas. Então acho que tem uma coisa que é visão de mundo. Né? A gente precisa olhar para direitos humanos, a gente precisa olhar para diversidade. Isso não deveria ser um choque, isso é o básico, isso virou uma coisa que nem deveria estar sendo discutida. Né? Vou te dar um exemplo, eu sou um homem gay, sou um homem queer, sou casado com meu marido. Sou um homem branco, privilegiado, que teve educação, que entendo o meu lugar dentro desse pacto da branquitude, né? Tenho tentado me desconstruir, tenho tentado aprender mais, mas não estou excluído de sofrer preconceito, mesmo estando no topo da pirâmide, nesse sentido. Há 2 semanas atrás, eu e meu marido, a gente andando na rua, a gente foi agredido verbalmente por uma mulher, por serem 2 homens de mão dada. Então, falta sim empatia, né? Falta se abrir para o diferente, para o diverso, né? Falta assumir que a gente vive no país mais racista, falta assumir que a gente está no país que mais mata pessoas LGBT, que é mais no mundo, em dados absolutos. Nenhum país no mundo mata mais pessoas queers, pessoas trans, do que o Brasil. Né? Então a gente vive essa falsa democracia racial, essa falsa ideia de que somos um país, um povo que recebe, que acolhe. Não somos. A gente pode ser um monte de coisa legal, mas a gente também está nesse requadro, né, do racismo, da LGBTfobia. Então, assim, falar de empatia, falar de amor, é uma bandeira que eu tenho tentado levantar, porque para mim isso é arquitetura, isso é a base da discussão de cidade, de urbanismo também. Os espaços hoje, e aí a descrição que você fez aqui passa também por violência. O exemplo que você deu de violência e vários outros tipos de violência. E como que o espaço influencia nisso? Talvez na disposição de uma avenida, uma luz específica, um prédio, até mesmo no som do motor de um carro. Assim, como que todos esses elementos que você deixou claro que você gosta muito, né? Da tecnologia, a arquitetura, eles podem, infelizmente, estar a serviço dessa violência. Total, eu acho que a violência, bom, a violência não, acho que a gente não resolve a violência somente com uma arquitetura, acho que é uma questão muito mais complexa, né? Especialmente num país com tantas desigualdades sociais, né? É o país das desigualdades sociais. Semana passada eu estava voando de helicóptero com um cliente meu para ver um terreno e a gente sobrevoou uma comunidade que eu nunca tinha passado de carro nem perto, assim, gigantesca, né? E aí provavelmente jamais você viria. Jamais eu veria, né? Então ali, e aquilo foi a metáfora dessa diferença, né? De repente eu ali de helicóptero sobrevoando um terreno com o cliente e em contato com a realidade da maior parte ou de grande parte dessa população. O que eu acho é que a arquitetura pode sim influenciar na maneira que a gente se comporta.
Vou te dar um outro exemplo prático. Em 2016 eu desenhei um projeto que eu gosto muito que chama Pavilhão Dançante. Me interessa muito essa tecnologia interativa, né? Então, para mim, tão importante quanto concreto, vidro, madeira, é usar sensores, atuadores, LED, cabo de rede. É dessa mistura que eu acho que eu crio algo inédito e interessante que eu chamo de essa arquitetura híbrida, que é a mistura do digital e do analógico. Desenhei o tal do pavilhão dançante em 2016, nas Olimpíadas. Ele é uma arquitetura que comporta umas 500 pessoas. A gente instalou vários sensores que detectam se as pessoas estão batendo palma, se abraçando, sorrindo, cantando. Eu chamo de emoções da pista de dança. Né? Era uma pista de dança. Quanto mais elas se emocionavam, batiam palma, dançavam, esses sensores coletavam esses dados e a arquitetura inteira, que era composta por mais de 3.000 motores, rotacionava a pele da arquitetura. Essa arquitetura ela ia se transformando em tempo real. E ali foi uma loucura testar e ver o loop que as emoções faziam. Então as pessoas se emocionavam por estarem juntas, estarem no coletivo, se emocionavam por ver a arquitetura, né, que se transformava em tempo real. A arquitetura se transformava porque elas se emocionavam. Então acho que é um exemplo bem prático, assim, pé no chão, do impacto, né, quando a gente consegue medir, especialmente com o uso de sensores e tecnologias, a emoção. Mas nem precisa falar de projeto tão diferente. Na nossa casa, né, uma casa com plantas, né, falar de biofilia é uma coisa que eu venho defendendo muito. Uma casa com plantas é uma casa que deixa as pessoas mais felizes. Não precisa ter tecnologia nenhuma. Eu sempre defendi isso para minha esposa. Você pode estar em qualquer casa, numa casa alugada, numa casa comprada, numa casa dentro de uma comunidade ou numa casa num condomínio. Uma casa com planta é uma casa mais feliz. É uma casa com vida, né? Então eu acho que tem pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que nos ajudam a mudar, né? E nos trazem a escala real. Essa coisa da planta parece besteira, mas vou te dar um exemplo. Há umas 2 semanas atrás eu estava ali estressadão, falando com um cliente, e-mail, e de repente pousou uma joaninha no meu braço. Eu moro numa casa biofílica, eu tenho mais de 120 espécies de plantas dentro do meu apartamento. Pousou uma joaninha. Foi uma besteira, mas é aquela joaninha que por um segundo me reconectou com a natureza, comigo, me reescalou o problema, né? Quem tem cachorro em casa, quem tem criança em casa, quem tem gato em casa, é muito legal quando esses bichinhos ou a criança, etc., vem no meio do dia do trabalho e você reescala, né? Então são noções que a gente não pode deixar a tecnologia nos apartar, né? Eu vivo muito, obviamente que eu não tenho nem 0,01% das plantas que você tem, mas eu vivencio muito isso. Às vezes você tá ali num momento de bastante estresse e, nossa, talvez, deixa eu tirar aquela folhinha morta da jiboia, ou muda o teu dia. Muda, e é um ser vivo que tá ali, né? Quais são os valores que a gente quer carregar? Por quê? O caos climático vai ser muito mais rápido e muito pior do que a gente imagina. Né? Então uma planta em casa não é só uma planta em casa, ela vai falar de valores, né? Valores de sociedade, reconexão com natureza, e a cidade também tem esse papel. Né? E eu sempre disse para pessoas que não gostam muito de plantas, a planta, inclusive, é um ser político. Ela fala o exemplo que você deu agora, ela fala muita coisa. Uma planta mostra para você o estrago que pode ocorrer no planeta da ausência do verde, por exemplo. Total. A terra, a erosão, é muito... Total. Para quem está nos ouvindo e está gostando da conversa, eu vou recomendar um livro que é um livro que mudou minha vida, que chama A Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso, né? Um italiano e um pesquisador, um biólogo que estuda as plantas e nos ensina a olhar as plantas, porque a gente olha para as plantas como algo inerte, né? A gente até fala, nossa, parece uma planta, né? De uma maneira pejorativa, não sai do lugar. É só uma questão de escala e de tempo. Né? Da mesma maneira que tem outros seres vivos e outras espécies que olham para a gente da mesma maneira. As plantas estão sim em movimento, as plantas sim enxergam, existem milhões de coisas sobre as plantas que a gente está descobrindo agora, né? Esse ser vivo que ocupa 80% da biomassa do planeta e que é uma das formas de vida mais inteligentes que existem. Hugo, deixa eu inverter a planta e trazer para a cidade, mas ainda na mesma pegada. Mas colocando um pouco mais agora o elemento design, o elemento arquitetura. Vamos pegar o exemplo da planta para a cidade. Aí eu quero expandir da planta, dos cães, para um pássaro, às vezes para um macaquinho que a gente presencia. E aí tudo isso aqui tem a ver com afeto. Como que eu olho para o design do ponto de vista dessa interação? A interação desse local, talvez com tucanos que vão estar aqui. Eu tô lembrando disso porque a gente tem um episódio sobre matas ciliares, que parece tão técnico, mas que traz muito essa reflexão.
Então, em outras palavras, como que eu tomo cuidado de olhar o design e a arquitetura justamente para não perder a riqueza dessa interação que mesmo numa cidade gigantesca como São Paulo, ela existe? Não, maravilhosa tua pergunta. A gente precisa de mais verde, né? O que a gente gasta com saúde pública por questões de respiração, por questões de estresse, de sono, é gigantesco. Isso pode ser, isso pode diminuir bastante se a gente tiver uma cidade mais verde, né? Existem hoje milhões de dados, ciências, teorias, cidades que estão se transformando, né? A gente pode olhar para Barcelona, que fechou recentemente 25% das suas vias para carro, né? Para abrir para pedestres e trouxe um monte de áreas verdes. Eu moro do lado do Minhocão. Vou muito ao Minhocão. O Minhocão é uma coisa mais surreal. Não tem uma árvore, não tem um banheiro público, né? Agora eles até colocaram. E é um parque. No fim de semana é um parque. Eu falo que ir para o Minhocão, ou ir na Avenida Paulista, ou ir nas outras avenidas que se fecham no fim de semana, é um exercício de empatia. Na hora que eu tô ali, eu respiro. Eu, Guto, quando eu estou nesse lugar, eu respiro e falo, cara, tem chance, né? No fim a gente é bom. Né, estar nesse ambiente, ver criança de bicicleta pulando amarelinha, banda tocando, gente correndo, todo mundo curtindo a cidade, é a nossa praia. Voltamos à empatia. Você tem Voltamos à empatia empatia. quando você percebe o outro, né? Exato. E eu acho que aí tem recursos da arquitetura e do design para a gente poder trazer essa cidade multiespécies, né? Trazer essa cidade biofílica. Então, por exemplo, tem um projeto que a gente está fazendo nesse momento, que a fachada da arquitetura a gente está fazendo a partir de uma ideia de uma fachada biorreceptiva. Ou seja, ela é desenhada, ela é criada para receber e gerar a vida. Então eu uso a impressão 3D, imprimo com biomateriais, pode ser terra, pode ser cal, pode ser fibra de bambu, eu imprimo isso, e isso vai dar, dependendo da forma que eu desenho com os meus algoritmos, isso pode dar suporte e gerar vida. Por exemplo, planta, abelha, passarinho. Então, assim, é um exercício de design para facilitar que o passarinho entre na minha arquitetura e crie um ninho. Ou que uma abelha sem ferrão possa habitar ali. Bromélias. Então, a gente começa a pensar nesse mundo interespécies, multiespécies. Né? Se a gente for olhar, o nosso corpo, 2 quilos do nosso corpo, em média, são outras espécies que a gente carrega dentro da gente, né? Entre bactérias, vírus, etc, etc. Então, pensar na cidade, né? Tirar nós, humanidade, do centro, né? Achar que a gente é o centro de tudo, né? Ter esse olhar e olhar para essa ideia multiespécies, né? Então, essa cidade que pode abrigar, como você disse, tucano, arara, parece meio surreal, parece loucura, mas é possível. A gente vem em São Paulo, é uma loucura. Às vezes você tá de novo, eu moro ali em Santa Cecília, super cinza. Às vezes você olha, tem uma árvore que nasceu de um pedaço de um prédio, né? O passarinho foi lá, polinizou aquilo, fez um cocôzinho, sei lá, e nasceu uma árvore no prédio. Aí você olha na ponta da árvore, tem um ninho, tem abelha. Isso está acontecendo. Se a gente puder dar suporte para essa vida vai florescer ainda mais. E melhorar a qualidade do ar, melhorar a qualidade de vida da cidade como um todo. Essa ideia que você falou de tirar o ser humano do centro, o livro que você mencionou, ele olha muito para a planta até como um ser de sofisticada inteligência, né? E do ponto de vista de sobrevivência. Ela é muito interessante, de novo, conectando aqui, tirar o ser humano do centro, afeto e empatia. Tem uma coisa em você, e aí eu não diria pioneirismo, mas eu acho que é essa marca que você construiu de trazer a tecnologia, ao mesmo tempo que você está falando de afeto. Como que você trabalhou para juntar o que pode parecer algo absolutamente frio e oposto ao que é humano para humanizar, seja um projeto com uma marca ou não? Muito Entende? legal. Como que se conseguiu humanizar a tecnologia que às vezes é tão fria? Olha, eu acho que tem um histórico aí, né? Então, de novo, criado no meio dos bichos, eu tenho um histórico de violência muito pesado na minha vida, né? Perdi um pai assassinado muito jovem, entre outros episódios, que eu acho que me trouxeram uma conexão com aquilo que é real, né? Primeiro, a gente tá aqui de passagem, a gente não leva nada, tudo dura muito pouco, a gente não tem controle de nada, né? Então, eu acho que essa foi um pouco a base, né, do que, sem querer querendo, eu comecei a fazer. E aí tiveram alguns insights na vida profissional que eu fui testando e aí foi caindo a ficha. Eu vou te dar um exemplo. Tem um projeto que eu amo, um dos projetos que eu acho que mais especiais que eu já criei, chama Projeto Amor, Love Project. Tem 12 anos que eu desenvolvo esse projeto já. A ideia é muito simples e ela se repete em diferentes versões. Eu convido pessoas para contarem uma grande história de amor da vida delas, conecto, plugo no corpo delas sensores,
né? Então eu tenho um laboratório de tecnologia dentro do meu escritório, tenho cientista da computação, engenheiro de hardware, de software, dentro da estrutura de um escritório de arquitetura, isso é muito interessante. E a gente hackeia sensores da medicina para trazer para a arquitetura, como eu comentei. Nesse caso, a pessoa conta uma grande história de amor, pelo pai, pelo filho, pelo cachorro, pelo amante, por quem quiser. Fica em privacidade com a história, eu saio da sala, eu não gravo o áudio, mas eu conecto o corpo dela com sensores. E do lado de fora, eu observo. Então eu uso um sensor de atividade cerebral, batimento cardíaco e voz, por exemplo. E daí eu uso esses dados numa impressora 3D. Então a impressora vai imprimir um objeto que é a manifestação do amor, né? É tornar tangível algo que é intangível. E numa das versões desse projeto, há mais de 10 anos, eu fiz aqui no centro de São Paulo, na antiga Galeria Baró. Foram 4 dias de performance, as pessoas entravam numa câmara, contavam a história de amor. Quem estava do lado de fora na galeria só viu os sensores, ouviu o batimento, porque eu usei um Doppler, que é o sensor que você escuta o batimento. Então você entrava na galeria e tava tutu, tutu. De repente ficava tutu, tutu, tutu. E você via os sensores funcionando numa projeção mapeada. E nessa performance me deu uma noção muito... Foi catártico. No domingo, que era o último dia, eu presenciei um casal aos prantos se abraçando com as 3 filhas. Eles ficaram 4 horas na fila para participar da experiência. Deviam ter mais umas 40 pessoas em volta chorando. E foi uma coisa catártica, as pessoas começaram a se abraçar. Então esse é um exemplo de que me caiu a ficha. Eu falei, isso é tecnologia pura, isso é design, isso é amor. É isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Eu quero dedicar a minha vida a hackear sensores e criar maneiras, né, ferramentas para convidar as pessoas a pensarem nisso, que pode parecer meio piegas, meio brega falar, mas é verdade, né? A gente está aqui vivo enquanto mamífero, porque a gente ama. Quando você fecha o olho e pede para alguém pensar numa pessoa que ama, numa pessoa especial, o corpo produz muitos dados. E isso que me interessou enquanto designer. É interessante você falar que é meio brega, meio piegas, mas a gente às vezes só valoriza isso ou quando a gente está num processo de luto, ou quando a gente perdeu alguém desde o início da nossa conversa, né? Eu acho que é uma reflexão sobre a nossa razão de existir aqui, por que estamos aqui, né? E é o exercício que a planta faz com a gente, tipo, tirar um pouquinho dessa... E por que estamos aqui? Estamos aqui há pouquíssimo tempo, né? A gente está falando aqui de pouco mais de 100 mil anos, há 12 mil anos que a gente tem a humanidade moderna. Em 12 mil anos, olha o que a gente fez com o planeta, né? Então a gente está aqui por pouquíssimo tempo, é um sopro o tempo que a humanidade está aqui, né? E agora chegou na gente, a gente achava que eram as próximas gerações que iam enfrentar, e é com a gente vai assistir agora aumento das temperaturas, do nível do oceano, pior da qualidade do ar, furacão, terremoto, guerra, polarização. Então falar de afeto e amor, eu acho que é de fato aquilo que nos conecta. E acho de verdade que se tiver alguma esperança da gente sobreviver nesse futuro, é pela junção da tecnologia e do amor. É a única chance que a gente tem. Deixa eu pegar esse exemplo ainda da tecnologia. Desde que eu tô aqui no Habitability, eu aprendi que Smart City ou cidades inteligentes é um termo que às vezes é tão mal compreendido que ele demanda muita desconstrução, né? A minha ideia lá no início de uma cidade inteligente era, nossa, hiperconectada, cheia de sensores e carros voadores e blá blá blá. O que é cidade inteligente, né? Dentro do que a gente falou até agora aqui, em relação ao afeto, em relação à natureza, mesmo você que tem o lado da tecnologia aqui muito forte, o que é, na sua definição, uma cidade inteligente? Muito legal. Eu sou professor na Sorbonne, em Paris, eu volto todo semestre da aula, e minhas 2 últimas aulas, o primeiro slide, a primeira aula foi sobre cidades inteligentes, Smart Cities. O primeiro slide que eu mostro, para mim, é o melhor case de Smart Cities, que é uma cidade ancestral, de 2.500 anos antes de Cristo, que foi descoberta em outubro na Amazônia Equatoriana. A partir das novas tecnologias de scanner de floresta, detectaram uma cidade com 30 mil habitantes. Os resquícios, né, de uma cidade de 30 mil habitantes. Só para a gente ter uma ideia dessa escala, 30 mil habitantes tinha Londres na Era Romana, praticamente ontem. Então, essa cidade na Amazônia Equatoriana, para mim, é o melhor exemplo de Smart City. Ela era tão sofisticada, eu fico sonhando como seria a população dela, né? Sem noções de binarismo, né? Sem noções de, né, certo, errado, preto, branco, 1, 2, essa noção binária, né, que o Ocidente construiu. É uma cidade tão sofisticada que não deixou resquício. Ao contrário das pirâmides que a gente vê no México, né? Ao contrário das pirâmides que a gente vê no Egito, os nossos povos ancestrais brasileiros, a gente sabe muito pouco deles, porque eles eram tão sofisticados que a cidade era biodegradada. Ela foi 100% biodegradada.
Tem um projeto que a gente fez ano passado, que é a primeira arquitetura impressa em 3D feita a partir de biomateriais na América Latina. A gente instalou esse pequeno pavilhãozinho arquitetônico no Parque Trianon, na Avenida Paulista, durante 1 ano, e funcionou um café. E ele foi pensado para durar um ciclo de 1 ano. Então a gente pensou na regeneração daquele lugar. A gente instalou, a gente imprimiu em 3D, tinha mais ou menos 120 metros quadrados, instalou o café. Quando terminou, a gente literalmente triturou a casca arquitetônica e usou ela como adubo para o agronegócio. E a gente acabou de ganhar um prêmio importante, o prêmio de inovação, né? Quando eu fui receber o prêmio, eu falei, gente, a gente não está fazendo nada de novo. Eu só estou usando a tecnologia do meu tempo, que é a impressão 3D, para fazer algo que se faz há milênios, né? Pensar nessa arquitetura e nessa cidade biodegradável. Né? Então, acho que é um exemplo, é um pequeno e singelo exemplo desses futuros possíveis, né? Se a gente quiser sobreviver. Essa é a arquitetura que a gente tem que investir. Esse exemplo é tão legal, porque às vezes a gente associa as pirâmides ou aquilo que está muito visível com alta tecnologia, e na verdade essa ideia de sofisticação está muito na ideia em si, não necessariamente naquilo que você materializa, né? Exato. Imagina uma cidade no meio da floresta, com 30 mil habitantes, com uma agricultura, com uma organização de vias, com deslocamento, com transporte na natureza, né? Então acho que a nossa visão de a gente tem que aprender a sonhar mais, e acho que nós do Sul Global podemos emprestar uma visão de mundo muito diferente do que a gente aprendeu desse Ocidente, né? De novo, patriarcal, racista, binário, monoteísta, cristão, né? Que é a nossa herança. E eu acho que a gente tem que olhar pelo Sul Global agora, que é essa conexão com a ancestralidade, olhar para os quilombolas, né? O que a gente tem aprendido, né? com os quilombolas, com os povos ancestrais. E acho que algo que conecta esse Sul Global, né? Especialmente América Latina, Índia e África, primeiro, é a conexão com a nossa ancestralidade, de novo, que o pessoal do Norte não entende muito. E segundo, uma certa espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Pois né? é. Então, pensar na espiritualidade. Né? Então, eu acho que tem algo muito especial e para mim é um mundo novo, porque eu sempre estudei os arquitetos, os urbanistas do Norte, da Europa, dos Estados Unidos, no máximo do Japão, e agora eu estou descobrindo inovação que está sendo feita no Sul Global, e está demais o que eu estou descobrindo na África, na Índia e na América Latina, porque a gente olha para a inovação de uma maneira totalmente diferente. É interessante, ó, eu tô fazendo uma nuvem de palavras aqui, né? Então, afeto no centro, espiritualidade aqui, empatia aqui. É interessante espiritualidade também, porque, de novo, não é uma discussão religiosa, essa sensibilidade de reaprender a enxergar o mundo é espiritual. Sabe também, o que eu acho que cabe dentro de todas essas palavras-chave que você falou? A palavra descolonização. A gente tem que descolonizar os nossos pensamentos. A gente tem que aprender a olhar o mundo de uma outra maneira, né? Com outra lente, né? Não com tirar essa lente que a gente foi educado, dessa branquitude europeia, e a olhar o mundo a partir desse outro lado, desse outro eixo. E aí eu acho que dentro disso tem todas essas palavras: afetividade, desconstrução, não binarismo, empatia, novas tecnologias. E acho que essa é um pouco da inovação do Sul Global que tem me chamado a atenção. Inclusive tem um episódio que a gente falou sobre arquitetura e design inclusivo, quando a gente até entende até um pouquinho do termo queer ali, que faz muito sentido com isso que o Guto tá falando, né? E eu repeti muito naquele episódio que quando a gente pensa uma cidade, um espaço inclusivo, ele é inclusivo para todos, não é só para um grupo específico. Então, vale muito a menção. Vou deixar o link aqui na descrição. Guto, pra gente fechar, o nosso tempo voou, eu queria ficar muito tempo aqui, porque... Assunto bom, né? Mas eu gosto da ideia de espiritualidade nas conversas. Eu acho que... As pessoas têm medo, né? Falar de espiritualidade e arquitetura, como não, né? A gente precisa estar conectado com algo maior, porque olha o que está acontecendo com o planeta. Se a gente não tiver... Balbal Nicolau, como diria minha avó, minha mãe. E aí, voltando às plantas, acho que elas têm muito a ensinar sobre espiritualidade também. Querido, para terminar, e aí, lá no início eu expliquei um pouquinho do nosso público para você, né? De profissionais da arquitetura, da engenharia, do design, muitos em formação, muitos chegando agora no mercado. E aí, voltando até um pouquinho da tua trajetória, se você estivesse nesse momento se formando, e no mundo em que a gente está, o que você mudaria? Não em relação a você, mas em relação ao que é ser um arquiteto, um engenheiro, um designer nesse mundo que a gente está vivendo. O que você faria diferente? Demais. Primeiro, garantir, né, para quem vai trabalhar no escritório, montar um escritório, trabalhar com arquitetura e design, que existe diversidade no time. Não vai ser feito futuro e nem inovação se tiver só um time de pessoas brancas, se tiver só um time de homem.
né? Isso é o básico, assim. Qualquer lugar você vai falar de inovação, de futuro, de tecnologia. Se não tiver diversidade, não vai ter profundidade. Então, assim, né, assim, estimular as pessoas a garantirem que se elas estão aplicando para trabalhar em empresas, vão fundar os escritórios, que a questão da diversidade seja o básico, porque é o básico. Né? A outra coisa é estimular as pessoas a pesquisarem um pouco de algoritmo, né? Design paramétrico, computacional e se aproximar das disciplinas que trabalham com isso, como engenheiro de computação. Eu falo que o melhor amigo do arquiteto tem que ser o engenheiro da computação, a engenheira de computação, porque são essas pessoas que têm hoje as ferramentas intelectuais e técnicas de desenhar esse mundo. E aqui é legal, não se aproxime desse mundo, não se afaste, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não, né? A gente não precisa ser programador, mas tem que ter um amigo programador, porque eu acho que muda completamente a experiência da arquitetura, né? E, de novo, a tecnologia apta para gerar afetividade e empatia. Eu acho que aí tem algo especial e que, assim, nós, como brasileiros e Sul Global, podemos fazer de uma maneira muito autêntica, muito inovadora. Querido, queria de novo agradecer. Vamos marcar um outro episódio só para falar de inteligência artificial e arquitetura. Já pensou? Muito obrigado, parabéns. Obrigado de novo que eu falei lá no início. Não só por fazer, mas por fazer e comunicar, por fazer e emocionar as pessoas. Obrigado. Uau, que papo! Eu gosto muito dessa ideia do Guto de espiritualidade de forma prática, né? A gente não está falando aqui de religião ou de crenças, mas da nossa reconexão com o planeta. E aqui no Habitability a gente fala, a cada episódio a gente fala sobre isso. Obrigado por vocês que nos acompanharam até aqui. Você que chegou agora ao Habitability tem uma série inteirinha com muitos assuntos, muitas discussões sobre tecnologia e sustentabilidade, que eu convido você a acompanhar e a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado. O Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pelas marcas MRV, Urbalugo, Sensia e Resia.